Quem profere a decisão é o Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que nem me recordo se o senhor foi absolvido ou foi condenado. O senhor foi absolvido? Não me lembro, desculpe. Não é que o senhor deu um voto assim, ó. Não há nada nos autos para condenar o réu, mas a literatura jurídica me permite condená-lo. Esse é o seu método. Do senhor, o senhor foi condenado na ação penal 470? Então, eu não sei o que o senhor está falando. O senhor foi absolvido. Não é? Havia um conluio para condená-lo e o senhor foi absolvido. Enfim, por outro lado, o que o TRF decidiu, o que o STJ decidiu, são questões fora da atribuição do juiz. Eu não tenho esse poder de determinar o que o TRF decidiria, como ele faria, ou como faria o STJ, ou coisa que o valha. Senador Randolfo Rodrigues. Senhora presidenta, senhor ministro, como o senhor não está lembrando de muita coisa, eu vou fazer um histórico aqui rápido. E antes dizer para aqueles que estão nos assistindo que aqui não se trata de parar, interromper ou acabar com a Lava Jato, até porque aqueles que defendem aqui a posição do ministro Sérgio Moro e aqueles que são contra. Um porque é a favor da corrupção, outro é contra a corrupção, etc, etc. Estão simplificando a coisa aqui. Fato é que estes métodos que estão sendo usados pela justiça brasileira, ou por setores da justiça brasileira, interrompeu um processo que estava sendo construído no Brasil. Gostem ou não gostem, estava sendo construído no Brasil um Estado social, que a partir da democracia nós criamos condições de fazer políticas públicas e desenvolvimento que estava chegando para o cidadão mais simples. Mais casas, mais energia, mais saúde, mais educação, mais universidades, etc, etc. Esse processo interrompeu. E estão agora criando uma visão de um Estado policial, que tem como ataque principal a criminalização da política, a criminalização de alguns setores da sociedade brasileira, e isso levou a esse estado de coisa que está o país. Governo que corta, conquista, diminui o orçamento daqueles setores que já tinham os ganhos, etc, etc. E pior, levou a economia do país como está, com toda a justificativa do combate à corrupção. Está aí a nossa soberania também sendo quebrada, porque quebraram as nossas principais empresas, inclusive as nossas multinacionais, para entregar esse patrimônio aos outros interesses que está colocado aí. Você conhece uma filosofia popular? Quem com ferro, ferre, com ferro será ferido. E essa é a situação que você está passando hoje. Você não veja aqui os métodos que o senhor usou ao longo do tempo. O senhor falou não sei quantas vezes aqui, sensacionalismo. A Operação Lava Jato, ela tinha como norte principal, para ganhar apoio popular, vinha o sensacionalismo. Junto, e eu assisti pessoalmente, inclusive, no prédio agora como senador. Antes de chegar a Polícia Federal para prender, já estava lá a Globo News, a grande imprensa. Agora mesmo, com o ex-presidente da República, Michel Temer, para prender, fizeram aquele esquema de sensacionalismo. Esse é o Estado, a partir de um setor judiciário que está sendo implementado no nosso país. Em 2004, o senhor fez um texto louvando a questão das mãos limpas, operação como exemplo lá na Itália. E no mesmo período, o senhor homologou uma delação premiada do doleiro Alberto Youssef, na questão do Banestado, e que reduziu apenas para um ano. Em 2009, o senhor participou, já? Vossa Excelência quer os 2 minutos de réplica? Ainda tem réplica, então, pois não. Em determinado momento, o senhor participou de um treinamento nos Estados Unidos. Por isso que o senhor fala muito em americanos aí. Até o dólar lá, o senhor usa como eu confio, não sei o que mais. Etc, etc. E rapidamente, o senhor Moro foi alçado ao herói nacional. E aí, usa os métodos. Sensacionalismo, grampo, hacker, vazar, delação negociada, com troca, inclusive de escritórios de advogado, exposição pública via grande imprensa, direcionamento investigado. É por isso que os papos que estão aparecendo agora nessa interpelação aí que nós estamos fazendo para o senhor, aparece. Olha, não mexam com o ex-presidente passado, porque pode me livrá-lo. Ele é um aliado nosso. Inversão de julgamento. Por que o julgamento do Lula lá no TRF4 passou na frente de não sei quantos mil processos? Provas ilegais. E quando o senhor virou ministro, o Caixa 2, basta pedir desculpa. Desculpa, eu usei o Caixa 2, pronto, o senhor já perdoou. Então esses são os seus métodos. Senhor ministro, o senhor não se lembra de mim, mas eu fui julgado pelo senhor, ou pelo menos na época do Supremo, eu fiz parte daquele julgamento da 470. Vocês montaram uma estrutura de grupos que tinha o grupo político, o grupo operacional e o grupo lavador. Eu era, na sua concepção, lavador. Qual a diferença daquilo que vocês montaram para este grupo, que a Lava Jato começou bem, depois misturou política e disputa de poder? Qual é o seu papel no grupo que envolve vários ministros? E o papel do Ministério Público é um grupo operador?
E o grupo dos advogados. E falaram tanto em milhão que voltou para a União, e os 30% que o Ministério Público de Curitiba queria para criar um fundo, não sei do que, da tal da fundação. Para que era isto? Então, senhor ministro, o que se questiona é isso. Por fim, mais 30 segundos. Aqui tem uma que não é do Intercept. Em 16, presidenta, 30 segundos. Em 13 de 16, o juiz Moura determina em despacho de interrupção a intercepção do telefone do ex-presidente Lula em 11 horas da manhã, 11 horas e 2 minutos. Quarta-feira, do dia 16, às 13h45, a Casa Civil anuncia a nomeação do ministro Lula. A Globo News, 18 do mesmo dia, 18h36, publica o diálogo entre a presidenta Dilma e o presidente Lula, ocorrido em 13 de 32, captado depois posteriormente. Despacho do juiz Moura determina o levantamento do sigilo em 19h57. Deltan, às 12 horas diz, a decisão é de abrir ou está mantida, mesmo com a nomeação confirmada? Moro, qual é a posição do ministério? Deltan, abrir. Deltan, confira se vai abrir? Moro, já abri, mas o sigilo ainda está anotado a pedido do Carlos, da PGR. Moro, outra coisa, eu aqui não vou abrir para ninguém. Esses são seus métodos. Então não é um método Intercept. Isso aqui foi gravação de um golpe que o senhor fez lá no Palácio do Planalto e que o Supremo condenou. Peço desculpa, senador, mas o tempo já esgotou. Ministro, por favor. Senador, acho que existe uma grande diferença entre uma interceptação telefônica autorizada judicialmente após pedido da polícia, do Ministério Público e o levantamento de sigilo desse material por decisão judicial transparente e o hackeamento por um grupo criminoso organizado de autoridades públicas, com divulgação depois legal desse conteúdo. Imagino que o senador tenha essa percepção, senão sugeriria que o senhor avaliasse melhor esses fatos. A decisão foi tomada naquela época, eu já expliquei essa decisão anteriormente, está no processo, coloquei os meus fundamentos, pode haver divergência, pode haver recurso, mas isso foi tudo feito transparente, com argumentos, e quem estava interceptado era um ajudante lá do ex-presidente Lula, sequer era a, então, presidente da República. Não tem nada, né, de errado, de ilegal, de ilícito naquilo que foi feito naquela ocasião. Agora, nós nunca usamos hackers criminosos para obter informações relativas a qualquer investigações. Então, o comparativo é absolutamente inadequado. Tá? O Supremo revisou uma decisão judicial e nós temos um sistema judicial de erros e acertos. Juízes divergem na interpretação da lei. A decisão que foi tomada com base na pretensão de que a decisão era legalmente correta. Pode ter sido revisada, isso não quer dizer que o juiz agiu de má fé ou coisa que o valha. Agora, absolutamente diferente é a utilização de hackers criminosos, tá? E essa exposição que vem sendo feita dessa forma por esse site aliado a esses hackers. É uma coisa absolutamente diferente. Questão dificuldades econômicas pelas quais nós passamos desde 2013, desde 2014, vamos dizer assim que o declínio da economia vinha antes já da Operação Lava Jato, né? Era resultado de uma gestão econômica ineficiente. Isso afirmado por vários economistas, né? E, por outro lado, se as investigações geraram algum impacto nessas empresas, foram porque essas empresas estavam sistematicamente corrompendo agentes públicos. E agentes públicos sistematicamente pedindo vantagem indevida para essas empresas. Então, quem é o culpado? É o policial que descobre o fato? É o juiz que julga o processo? Ou aqueles que receberam ou pagaram propina entrando em esquemas de corrupção? Quem é responsável pelo assassinato? O policial que encontrou o cadáver ou o assassino? Nada ali foi feito além da revelação dos fatos. No que se refere à ação penal 470, eu atuei apenas como um auxiliar lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Quem profere a decisão é o Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que nem me recordo se o senhor foi absolvido ou foi condenado. O senhor foi absolvido? Não me lembro, desculpe. Não é que o senhor deu um voto assim, ó. Não há nada nos autos para condenar o réu, mas a literatura jurídica me permite condená-lo. Esse é o seu método. Do senhor, o senhor foi condenado na ação penal 470? Então, eu não sei o que o senhor está falando. O senhor foi absolvido. Não é? Havia um conluio para condená-lo e o senhor foi absolvido. Enfim, por outro lado, o que o TRF decidiu, o que o STJ decidiu, são questões fora da atribuição do juiz. Eu não tenho esse poder de determinar o que o TRF decidiria, como ele faria,
ou como faria o STJ ou coisa que o valha. Senador Randolfo Rodrigues. Senhora Presidente, doutor Sérgio Moro, eu gostaria de realçar, ministro, a importância da presença de Vossa Excelência aqui, voluntariamente, se apresentando para, diante deste colegiado, prestar os esclarecimentos que forem julgados importantes pelos senhores senadores e senadoras, e isso demonstra a absoluta retidão com que Vossa Excelência tem tratado este assunto desde que começaram a surgir os primeiros fatos e o início da Operação Lava Jato, reveladora do estado de corrupção em que se encontrava o nosso país. Esses fatos, ao longo desses 5 anos, foram sendo comprovados, não apenas pelas sentenças de Vossa Excelência, no meu entendimento, mas principalmente pelos julgamentos colegiados, no TRF4, inicialmente, depois no Tribunal Superior de Justiça e até os recursos que foram levados ao Supremo Tribunal. Todos eles rechaçados ou confirmadas as sentenças com pequenos ajustes até de condenação, de punição, mas todos por unanimidade. Então, esta é uma questão que fica clara da importância do trabalho que Vossa Excelência, com coragem, e a equipe, naturalmente, do Ministério Público e da Justiça, iniciaram e trouxeram até aqui. É inquestionável o resultado. Nós estamos aí com dezenas de pessoas condenadas na cadeia e com condenações em instâncias colegiadas. Então, as provas são contundentes, recursos foram recuperados. Isso tudo, o estado de devastação que esta onda de corrupção deixou o país, é uma questão. Hoje nós estamos vivendo esta crise. A nossa maior empresa, símbolo do país, está quebrada, que é a Petrobras, está quebrada. Os fundos de pensão que garantiam aos funcionários os seus recursos para aposentadorias estão quebrados. Todas essas questões são reais. Quer dizer, somente mentes imunizadas intelectualmente não admitem esses fatos. Então, esta é uma realidade. Esta é a importância. É claro que isso foi uma mudança muito radical e contrariou interesses poderosos dentro do país, fora do país, em todos os setores da sociedade. E é claro que existe uma reação natural, ninguém é inocente de imaginar que não. E essas questões estarão assim. E este crime que foi cometido agora por hackers internacionais, notórios, evidentemente se enquadra nessa reação de tentar reverter este processo que desagradou a tantos, não só pela Lava Jato, como agora, mais recentemente, pela mudança, inclusive, radical do governo do Brasil. Mudou. As coisas estão em outro patamar. Esta transição será difícil para todos nós, mas nós confiamos, porque a nação brasileira inteira, senhor ministro, está de olho e está realmente apoiando as atitudes de Vossa Excelência, tanto antes na Lava Jato, como agora no Ministério. Então, eu me reservo a uma réplica logo após então. Obrigado. Obrigada, senador. Ministro, por favor. Senadora, a gratidão disseminada no governo do estado do Rio de Janeiro, se chegou a corrupção também espalhada no âmbito da Caixa Econômica Federal e em várias outras empresas estatais. Ou seja, houve um fenômeno que a gente chama de captura do Estado em favor de interesses especiais, em favor de interesses privados, em favor de agentes públicos e privados inescrupulosos. O grau de comprometimento
gigantesco e, de fato, houve essa investigação. Né? Como eu disse, não foi uma ação minha exclusiva, foi uma ação do Ministério Público, foi uma ação da polícia, foi uma ação das outras instituições e foi um trabalho gigantesco igualmente. Né? Nós tínhamos, sim, sempre a expectativa presente de que haveriam reações, e houve reações durante todo o curso da investigação. Não foram poucas vezes que buscaram, com mentiras, destruir toda a investigação, todos os resultados desse processo, e particularmente é isso que eu vejo que está acontecendo nesse atual momento. Com o agravante aqui, que nós estamos falando de um grupo criminoso organizado que utilizou hackers para invadir aparelhos e aplicativos de autoridades públicas, movidos pelo boa-fé, movidos por bem comum, movidos por alguma espécie de sentimento positivo? Não, o objetivo é minar os nossos avanços institucionais contra a corrupção nos últimos 5 anos. Tá? E mais grave ainda, talvez um ataque geral às nossas instituições. Nós não sabemos ainda o alcance desses ataques hackers, desse material que foi obtido. Por que nós temos algumas perguntas a fazer? Por que isso está sendo distribuído, divulgado dessa forma? De quem esse material foi obtido? São questões pertinentes que espero aí que as investigações da Polícia Federal solucionem. Mas o essencial é nós mantermos essas conquistas que nós tivemos institucionais nos últimos anos. Eu Senador estou Araújo. satisfeito. Eu gostaria apenas de realçar que esses ataques continuarão, porque toda ação da Lava Jato terá que ser estruturada para um degrau acima para que isso não ocorra no futuro. Uma das leis que está tramitando aqui no Congresso é a própria lei anticrime, onde nós vamos ter um grande embate aqui no Congresso para aperfeiçoá-la, para aprová-la e, mais uma vez, evidentemente, dentro do processo democrático, felizmente, nós poderemos ter forças de lá e de cá contra ou a favor, mas que esta lei terá que ser aprovada aqui no Congresso. Esse vai ser o nosso próximo embate. E Vossa Excelência tenha certeza que tem todo o apoio da nação brasileira, massivamente apoia as ações da Lava Jato e agora Vossa Excelência no Ministério da Justiça tem esse mesmo apoio, prosseguindo nessa estruturação que é fundamental. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, ministro. Nós que agradecemos, ministro. Olha, a minha percepção, né, claro que a gente às vezes se engana no sentimento, mas tirado aí o sensacionalismo, tirado algumas pessoas que embarcaram nesse sensacionalismo, nem vou pôr a culpa nessas pessoas, porque isso foi divulgado de uma forma tão sensacionalista por esse site, com tão grandes equívocos de interpretação, sem apresentar ponderações de outro lado, não é? Mas tirando esse sensacionalismo e algumas pessoas que equivocadamente se convenceram por esse sensacionalismo sem um espírito mais crítico, a minha percepção é que existe um apoio maciço à Operação Lava Jato, né? E vieram muitas manifestações de solidariedade de várias partes da sociedade civil, do empresariado, do mundo político, em relação também à minha pessoa, que acabei ficando como um alvo principal, apenas aí por ter cumprido o meu dever nesses trabalhos na Operação Lava Jato. Pela ordem de inscrição, senador Rogério Carvalho. Em primeiro lugar, não está em discussão